Aqui é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. O humorista Gustavo Mendes, que ficou nacionalmente conhecido por imitar Dilma Rousseff, acaba de fazer o seguinte desafio ao povo brasileiro. Por favor, vocês que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, me mostrem o que efetivamente o presidente de vocês fez pelo Brasil. Claro que eu, Felipe Lynch, resolvi topar o desafio. E aqui estou para te responder, Gustavo. Vamos escutar o que ele diz. Não há um político que seja honesto que tenha ficado rico com política. Olha, começamos aqui muito melhor do que eu imaginava. Já concordo de cara com você. Pessoal, se liga só nesta foto. O próprio Gustavo Mendes acabou de anunciar que é pré-candidato a deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Claro, por um partido de esquerda, tendo o apoio, a bênção do ex-presidiário Lula. Inclusive, ele comemorou nas redes sociais que teria sido convidado pelo próprio descondenado. E eu falo isso porque é o seguinte, senhor Gustavo Mendes, o ex-presidiário Lula é o mesmo que, conforme a gente vê aí na tela, chegou a ter milhões e milhões de reais apreendidos, bloqueados pela justiça brasileira. Sem contar que ele é o mesmo condenado em primeira, segunda e terceira instância por ter desviado o dinheiro do povo brasileiro, por ter praticado crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E olha, parece que o seu padrinho político ficou não somente rico com a política, mas talvez milionário. Até porque Lula desfruta de uma mansão que tem um valor mensal de aluguel de mais de 20 mil reais por mês, avaliado em 5 milhões de reais. Sem contar as viagens que Lula faz nacionalmente e até fora do Brasil com jatos particulares. Eu já ia me esquecendo de uma coisa. Lula é o mesmo que recentemente disse que a classe média consome demais, que ter mais de uma televisão em casa é ostentação. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já tá boa. Bom, agora vamos continuar desmascarando a hipocrisia. Se o cara é político de carreira, como o Bolsonaro é, né? Porque ele foi capitão, pouco tempo, planejou um atentado terrorista contra o batalhão aonde ele pertencia. Olha, que mais? Foi descoberto o plano dele. Olha, o plano foi descoberto. Temos aqui um Sherlock Holmes. Foi preso, fez um acordo então para entrar para a reserva, para não ser expulso do exército. E aí ele entra para a vida pública, fica 28 anos como deputado. Em 28 anos ele apresenta 4 propostas. 28 anos ele apresenta 4 propostas. Das 4 propostas ele aprova 2. Uma sobre aumento de salário de aposentados de militares da reserva. E a segunda que é a obrigatoriedade de alunos do ensino público de cantar o hino nacional com a mão sobre o peito. Esse é o Bolsonaro, que vira presidente da República. Então esse é o currículo dele. Bom, já que o petista Gustavo Mendes quer falar sobre o currículo do nosso presidente, sem qualquer problema, eu te mostro o verdadeiro, tá, Gustavo? Vamos começar. Bolsonaro começou sua carreira política em 1988, assim conseguiu ser eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro, mas das mais importantes e concorridas do Brasil. Em 1990, portanto 2 anos depois, foi eleito deputado federal. E desde então iniciou a série histórica de 7 mandatos consecutivos pelo mesmo cargo, sendo em 2014 o mais votado de toda a história do Rio de Janeiro, com quase 500 mil de votos. Durante toda a sua carreira política, defendeu a redução da maioridade penal, o direito de legítima defesa e da propriedade privada. Também sempre atuou para garantir segurança jurídica às ações policiais. Sem contar que é o idealizador da proposta do voto impresso no Brasil, a mesma que já foi defendida com unhas e dentes, inclusive pela turma do PT, PSOL e PCdoB, aqueles mesmos que hoje chamam Bolsonaro de defender tal medida como um antidemocrático. Já em relação à sua formação acadêmica, Bolsonaro, recém-completado seus 17 anos, entrou para a Escola dos Cadetes do Exército. E pouco tempo depois, com muito estudo, Bolsonaro conseguiu ser aprovado em um dos concursos mais concorridos do Brasil, inclusive mais concorrido que muito vestibular de medicina por aí. Foi aprovado na Academia Militar das Agulhas Negras, seguiu carreira e conseguiu se formar capitão do Exército. Agora, vamos continuar. Não fez nada. Aí veio ele como presidente, que as pessoas mudam. Eu acredito na mudança do ser humano. A pessoa pode mudar. Aí eu tenho aqui 3 anos e meio dele como presidente. E pergunto para quem estiver assistindo.
O que ele fez? Quantas universidades o Bolsonaro fez? Qual escola técnica em Divinópolis ou na região aqui ele entregou? O Zema. O que o Zema fez para Divinópolis? Qual asfalto? Trouxe. Quando ele duplicou a rodovia aqui? Não fez. Hospital. Qual hospital o Bolsonaro criou? Em qual cidade? Não tem. Mas ele precisa ser reeleito presidente. Porque senão, ele vai descer a rampa dia 1º e vai direto para um camburão de polícia para ser preso. Porque ele é ladrão, ele é corrupto. Ele e os filhos esquisitos dele. Ele vai descer aquela rampa para ser preso. Então é por isso que ele precisa, pelo amor de Deus, inclusive pedir ajuda aos Estados Unidos, ao Biden, que ele foi contra, que segundo ele o Biden era comunista. Nunca vi isso, alguém ser comunista nos Estados Unidos. E pedir ajuda ao Biden para vencer as eleições contra o Lula. E ele precisa, porque senão ele vai ser preso. Ai, Gustavo Mendes, você é engraçado demais. Como bom petista que é muito mentiroso. Mas calma, a verdade seguirá sendo mostrada. Vamos lá. Quer saber o que o Bolsonaro fez pelo povo brasileiro? Então vou começar por algumas verdades. Lei da Liberdade Econômica aprovada. Conclusão de obras paradas há décadas. Redução de impostos. Conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco, envolvidas na época do PT por escândalos e mais escândalos de corrupção. Se lembra dessa? Criação do marco do saneamento básico. Apreensão recorde de drogas. Inclusive, talvez por isso o senhor esteja tão revoltado com o presidente. Redução recorde de crimes violentos. Criação do programa Auxílio Brasil, que é muito maior que o Bolsa Família. Desemprego abaixo de 2 dígitos. E detalhe, com pandemia. Diminuição das burocracias e a consequente redução para se abrir uma empresa no Brasil. Redução recorde de invasões no campo. Fim de verba para sindicatos e movimentos terroristas, como é o caso de MST e MTST, sem contar a revisão das contas e contratos da Lei Rouanet. Talvez também por isso, segundo motivo, que você, Gustavo Mendes, e toda a sua turminha da lacração estejam pirados com Bolsonaro. Fim das indicações políticas para cargos técnicos, entrada do Brasil na OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, fim da corrupção institucionalizada, independência do Banco Central, reforma da Previdência, retomada da malha ferroviária, desestatização da Eletrobras, proposta de redução de imposto para diminuir o preço dos combustíveis, inclusive proposta essa que todos os senadores do teu partido, Gustavo, do PT, votaram contra, sem contar centenas de milhares de quilômetros asfaltados em todo o Brasil, rodovias duplicadas e tudo isso, repito, sem corrupção. Bom, Gustavo, aqui está a resposta que você e toda a sua turma da esquerda mereciam. Pessoal, se você gostou desse vídeo, já sabe, curta, comente e compartilhe este vídeo. Até porque a verdade, nada além da verdade, precisa ser compartilhada. Meu nome é Felipe Lynch, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.